Fala galera, parece que o bicho pegou lá no Irã. O que estava todo mundo prevendo aconteceu. A guerra no Irã escalou para um nível que a gente não via há décadas. Fique com o vídeo. Vamos então ao vivo até os Estados Unidos. Priscila Asbeck é quem está com a gente para nos atualizar sobre tudo o que acontece neste momento. E Asbeck, um dia bastante sensível, o Irã já disse que não queria um acordo para um cessar-fogo e que o debate deles seria pelo fim do conflito. Temos muitas interrogações e muitas possibilidades do que pode acontecer nesta terça-feira, hein? Bem-vinda. Exatamente, Elisa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump, inclusive, que reforçou suas ameaças. Ele que no domingo deu mais um ultimato ao Irã, dizendo que o país inteiro poderia ser derrubado em uma noite, que essa noite poderia ser nessa terça-feira, depois de ter estipulado aquele prazo para as 8 horas aqui do horário local desta terça-feira, às 9 horas do horário de Brasília, para que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz. Caso contrário, segundo Donald Trump, o país seria transformado num inferno. E ontem ele detalhou quais seriam os ataques possíveis feitos ao Irã se não houvesse algum acordo e se não houvesse a abertura do Estreito de Hormuz. E ele falou que nenhuma usina de energia, nenhuma ponte ficariam de pé. E ele falou sobre uma demolição completa nessa terça-feira. Mas esse não é o primeiro ultimato dado por Donald Trump. E recapitulando, Elisa, no dia 21 de março, ele deu aquele prazo de 48 horas também para que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz. Caso contrário, eles fariam ataques de grande magnitude ao país. Depois disso, ele ampliou esse prazo por mais 10 dias. Esse prazo expiraria nessa segunda-feira e, mais uma vez, ele adiou esse prazo para essa terça-feira. Então, há uma grande dúvida também se esse prazo seria, mais uma vez, adiado. Além disso, há também uma controvérsia sobre essas ameaças de destruir a infraestrutura energética e também a infraestrutura de transporte do Irã, já que isso poderia ser considerado um crime de guerra, de acordo com as convenções de Genebra, que foram feitas no pós-Segunda Guerra Mundial e que estipularam diversas regras em relação a conflitos armados, inclusive regras que prevêem que infraestruturas civis não sejam atingidas em momentos de conflitos. E Trump disse que não estava preocupado com essas questões quando foi questionado por jornalistas sobre a configuração de crime de guerra ontem, e ele falou que o grande objetivo e o verdadeiro crime de guerra seria permitir que o Irã tivesse uma arma nuclear. Diversos países, segundo uma apuração da CNN, têm se manifestado de forma privada para o governo Trump pedindo contenção, principalmente os países árabes que temem que haja uma retaliação por parte do Irã e que haja uma escalada das tensões no Oriente Médio. Como resultado desse aumento das tensões e desse ultimato de Donald Trump, os índices acionários aqui dos Estados Unidos estão apontando para uma abertura em baixa das bolsas por aqui e o petróleo continua subindo. O petróleo WTI, referência aqui para o mercado americano, já está batendo $114, uma alta de quase 2%, e o petróleo do tipo Brent, que é referência global, com uma alta de 0,8% aos $110. Falando sobre essas possibilidades de um acordo, Elisa, o que alguns intermediadores liderados pelo Paquistão, Turquia e Egito propuseram no final de semana para os Estados Unidos e para o Irã é que houvesse um cessar-fogo temporário de 45 dias e depois conversas para um fim permanente do conflito. Mas essa proposta foi rejeitada tanto pelos Estados Unidos, segundo fontes que disseram à CNN que essa proposta não teria o aval do governo Trump, e também pelo Irã, que se manifestou publicamente, o Irã que rejeitou essa proposta e que disse, inclusive, que as ameaças de Trump seriam infundadas e delirantes, e disse também que os ataques contra alvos não civis, se eles se repetirem, a resposta retaliatória do Irã seria ainda maior. Foi o que disse o porta-voz do quartel-general do Irã nesta terça-feira, então falando sobre essas ameaças de Donald Trump. O Irã fez uma contraproposta, um plano de 10 pontos que previa o fim permanente do conflito e o cumprimento de algumas exigências. Só então o Irã faria a reabertura do Estreito de Hormuz, permitindo que embarcações passassem por essa rota que é vital para o transporte de petróleo do mundo, responsável por 1/5 do transporte de petróleo, caso
os Estados Unidos aceitassem essa proposta e essas exigências feitas pelo Irã, e entre elas estaria, por exemplo, o levantamento das sanções impostas ao país, mas até o momento o impasse continua, Elisa, em meio a essas fortes ameaças dos Estados Unidos e a resposta contundente também do Irã, dizendo que a retaliação também será feita com força caso Donald Trump cumpra esse novo ultimato. Elisa. Vê palavras impressionantes, né? Os iranianos dizendo, olha, forme ali uma barreira humana, jovens, unam-se, protejam as nossas infraestruturas. Então é um dia, todos os que nós já vivemos até aqui foram muito sensíveis, porque quando a gente fala de morte, de dor, você não tem como ter uma dosimetria da dor, é tudo muito difícil. Mas hoje, especificamente, é esse vencimento de prazo e aí nós vamos entender o que vai acontecer daqui para frente. Porém, mesmo antes desse prazo vencer, novos ataques foram registrados e um, especificamente, atingiu a ilha de Karg, que é essencial para a exportação do petróleo iraniano. E aí, Asbeck, a gente tem um ataque atingindo um desaguar econômico do Irã, né, que tem efeitos ali também na economia do Irã. Exato, Elisa. E como acontece normalmente em conflitos, quando há uma ameaça ali, um ultimato, os países envolvidos tentam demonstrar força para tentar pressionar a outra parte a entrar nesse acordo. E é o que acontece nesse momento. Então, essas explosões foram registradas nessa ilha de Karg, de onde sai quase todo o petróleo que é exportado do Irã. Isso segundo informações que foram confirmadas pela agência semiestatal MER e segundo informações de alguns veículos aqui americanos, do site de política Axios, também da Reuters, esses ataques teriam sido ordenados pelos Estados Unidos, então a autoria desses ataques teria sido dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump já tinha ameaçado atingir a ilha de Karg anteriormente, no dia 30 de março, ele tinha falado sobre destruir usinas de energia, poços de petróleo e a ilha como um todo, e Donald Trump, aparentemente, se de fato essas informações se confirmarem, atinge essa ilha que é responsável por quase todo o petróleo do país, ela que fica no Golfo Pérsico, na costa sul do Irã. Ao mesmo tempo, Elisa, também chegam relatos de que uma ferrovia na cidade de Qazvin também teria sido alvo de um ataque, então isso mostra que esses ataques estariam se ampliando dos alvos militares, que eram os objetivos ali dos primeiros ataques, dos ataques iniciais desse conflito que já chega na quinta semana, e agora eles estão se ampliando para a infraestrutura energética e também para a infraestrutura de transporte, que é algo que pode afetar a cadeia interna do Irã, pode deixar inclusive o Irã e uma boa parte da população iraniana sem energia, e é por isso que há essa discussão também sobre a configuração de crimes de guerra com esses ataques. A gente chegou a falar, né, Elisa, ontem, sobre ataques que também foram feitos aos complexos petroquímicos do país, então uma escalada ainda grande desse conflito que acaba se arrastando por mais tempo do que o presidente Donald Trump previa. O que muitos analistas, especialistas falam aqui é que Donald Trump esperava que essa operação, a Fúria Épica, fosse uma operação similar ao que aconteceu na Venezuela e uma operação de curta duração, e que ele não previa essa resiliência por parte do regime iraniano, que acaba tendo ali uma pressão e fazendo uma pressão sobre os Estados Unidos, porque o regime iraniano está lutando pela sua própria existência, então trabalha ali com um prazo de tempo que é um prazo que traz menos urgência talvez do que para os Estados Unidos, com uma rejeição também por parte da população americana sobre esse conflito. Elisa. Priscila Asbeck, enquanto você conversa com a gente ao vivo dos Estados Unidos, a gente acabou de identificar, fomos avisados aqui pela nossa redação, de uma postagem do presidente dos Estados Unidos. E vejam o conteúdo. O que diz Donald Trump em rede social há instantes? Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Ponto. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Contudo, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer. Quem sabe? Descobriremos esta noite
em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte, finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã. Essa é a postagem do presidente dos Estados Unidos. Ele diz que uma civilização inteira morrerá essa noite, mas aí no fim diz: Deus abençoe esse povo do Irã, que todo esse período de 47 anos vai chegar ao